Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos vivendo um momento muito bom, um momento de experiência com Deus, né? Então, aproveite essa experiência para testemunhar da grandeza de Deus. Então, que este sábado, esta manhã, venha nos orientarmos cada dia mais, estar na presença de Deus e buscando sempre também os dons espirituais da nossa igreja, que Deus deixou aí para nós tomar posse e viver esse momento tão difícil, mas com os dons espirituais sobre a sua vida e sobre a minha vida, se tornar mais fácil nós enfrentarmos esse momento difícil. Bem, olha só, nos últimos dias, eu estava, vamos dizer assim, conversando com alguns pastores, como está a igreja, como está vivendo o povo de Deus. E isso tem nos trazido experiências de ambas as partes, de conversarmos e prestar atenção no que está acontecendo com a igreja. Com a igreja não é a igreja espiritual, não o templo e morada do Espírito Santo, a igreja mesmo física, a qual o homem está no controle, através de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero trazer uma mensagem para você, uma reflexão essa manhã, um pouco, vamos dizer assim, impactante, um pouco confrontante, que vai se confrontar você, vai levar você a muitas vezes ficar chateado, talvez comigo, ficar com raiva de mim, do que eu estou falando, mas eu quero que você venha aqui embaixo e comente isso que eu vou colocar nesta manhã, tá certo? Então pega a tua Bíblia aí e abre 1 Coríntios, primeiras cartas aos Coríntios, tá certo? Então você vem aqui também, aqui tem o nomezinho vermelho, bem aqui tem o nomezinho vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte, comenta para participar de um sorteio de um livro a qual você vai realmente gostar muito desse livro. Então eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu comentário para que possamos levar esse canal muito adiante. Bom, esse canal tem a finalidade somente, irmão, de pregar a palavra. Pregar a palavra. Então me ajude a pregar a palavra. Pegou a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 11. Ou então nós podemos pegar do 10. Vamos pegar do 10, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que andeis de acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, foi informado em vosso respeito, pelos da família de Cleo, que há discórdia entre vós. O que eu quero dizer com isso? É que um de vós afirma: eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou de Cefas, e o outro ainda, eu sou de Cristo. Irmão, vocês conhecem muito bem esse texto. E eu vejo, irmãos, que hoje nós estamos vivendo isso. As nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, não é só a denominação a qual eu pastoreio. Não. Realmente eu estou generalizando mesmo, tá? Onde existe, irmão, hoje, divisões sim, como estava acontecendo aqui em Coríntios. Mas isso é da igreja, porque há o quê? Um ajuntamento de pessoas com muitas mentes pensantes, muitos pensamentos contrários, muitos pensamentos fora daquilo que Deus quer, mas são pessoas que estão agrupadas, mas que essas pessoas precisam estar sendo orientadas pela sua liderança, como acontece aqui, tá certo? E pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que nós vemos, irmãos, infelizmente, hoje, igrejas divididas dentro do próprio ministério, dentro do próprio contexto que eles estão, como esse caso aqui específico, né? Essa carta escrita aos Coríntios é o que estava acontecendo. Nós percebemos que a igreja, ela não é para ser assim, ela não é para ser dividida, porque a palavra de Deus diz que um reino dividido, ela não vai subsistir, ela vai acabar. E a gente percebe que isso é o que está acontecendo muitas vezes nas igrejas. Às vezes nós pensamos que a divisão ela passa somente do corpo, ou seja, dos membros da igreja. Não. Muitas vezes a divisão já parte da liderança.
das lideranças, tá certo? Muitas vezes a liderança não presta atenção naquilo que está acontecendo dentro do seu próprio ministério. Entendeu? Coisas que acontecem, que a gente percebe que é para se tomar decisão, é para se fazer algo para resolver aquele problema, e simplesmente olhamos para o outro lado, estão dizendo assim, eu não quero ver isso. Você percebe que aqui essa pessoa, Cleo, ela não pensou assim, tá certo? Ela não pensou assim. A Chloé, ela não pensou assim. Ela simplesmente, ela enfrentou o problema. Enfrentou isso e comunicou a quem de direito era. E aquele que a quem de direito era para resolver, veio para resolver. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que às vezes os próprios líderes é que estão dividindo. A igreja já não é mais os membros. Antigamente eram os membros que dividiam, antigamente eram os membros que criavam problema, mas não, hoje são os pastores, os líderes que criam problema dentro da própria igreja, dentro da própria denominação. É isso que eu não entendo. Então, por que eu estou falando isso? Irmão, porque nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia. E o que nós estamos vendo não é uma unificação, não é uma unidade entre os mesmos líderes. Pessoas que simplesmente viram as costas para o outro líder. Pessoas simplesmente que só pensam no seu umbigo. Pessoas simplesmente que olham somente para o seu ministério, para a sua igreja. Não quer dividir os problemas, não quer compartilhar também as alegrias, não escondendo algo como se o outro quisesse tomar o lugar do outro. Irmão, na igreja de Deus não existe isso. Na igreja de Deus não existe maior nem menor. Tudo é um só na liderança. Tudo é um só. Todos prestarão conta das suas ovelhas, a qual estão aí para tomar conta. Mas o que nós estamos percebendo, irmãos, do modo geral, é o que as pessoas estão vivendo, uma divisão sem necessidade. Igreja, irmão, eu vou ser sincero com vocês, igreja é onde pastores não era para estar pastoreando. Igreja onde líder de adulto não era para estar sendo líder de adulto. Líder de jovem que não era para ser líder de jovem. Irmão, por que isso? Porque muitas vezes, irmãos, o pastor, aquela liderança, simplesmente tem, como diz aí, a pradinhagem, tá certo? Arrumadinho, irmão. Ei, na igreja de Deus não tem arrumadinho, não. Na igreja de Deus não existe arrumadinho. Na igreja do Senhor não pode existir arrumadinho. Porque arrumadinho foi feito para o diabo. Não foi feito para Deus. Não foi feito para a igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor, ela tem sim os seus problemas, mas os seus problemas têm que ser resolvidos. Não é assim, simplesmente deixar correr, não é simplesmente deixar para lá, não. Ou aquelas pessoas que têm postura, aquelas pessoas que têm liderança para coordenar, ou chama para si a responsabilidade, ou entrega. Simplesmente o que nós estamos vendo é um povo, certo, que está aí jogado, apradinhado, faça isso, não, eu não gosto assim, eu não quero assim, o meu grupo é esse, o meu grupo é aquele. Ei, meu irmão, quem foi que morreu na cruz? Talvez você possa estar pensando, pastor, isso é um desabafo. Não é desabafo. Não é desabafo, é realidade. É a realidade. Pastor, isso é a realidade da sua igreja? De quase todas as igrejas, irmãos. Como disse a você no início, eu converso com outros pastores. Eu percebo e estou percebendo que isso está afligindo, irmãos, quase essa doença. Está afligindo quase todas as igrejas, quase todas as denominações. Como é que é isso? Como é que a igreja do Senhor, que é um corpo, certo? Um corpo que quer morar no céu, está vivendo isso? Nós precisamos mudar essa história, como diz Paulo aqui. Foi Cristo que morreu na cruz. Então, nós, liderança, de um modo geral, temos que estar unidos, mas nós não estamos vendo isso. É cada um por si, é cada um na sua, é cada um dentro das quatro paredes, é cada um ali, sabe, guardando as suas ovelhinhas ali, cada um puxando ali. Que é isso, irmãos?
Será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que foi para isso que Deus nos uniu? Para não sermos diferentes, para sermos simplesmente pessoas isoladas? Não, nós precisamos se unir mais. Os pastores de diversa denominação precisam se unir mais. Precisamos de estar mais unidos. Precisamos de estar mais compacto contra as ciladas de Satanás. Igreja cada vez mais se isolando, líderes cada vez mais se isolando dentro das suas quatro paredes, dentro da sua própria denominação. Isso não existe. Isso não existe, não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver um corpo só, pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus, nos unirmos nesse projeto, nesse propósito, um projeto que nasceu no coração de Deus, que é ir e pregar o evangelho. Irmão, a igreja querendo fechar outra, para que os irmãos daquela igreja vá para a sua, e pastor querendo fechar a igreja, para que o outro as outras venham para cá. Que é isso? Isso não é de Deus. Líderes mentirosos, corruptos, que está, muitas vezes, está naquele lugar, mas não era para estar. Ele não era para estar pastoreando a igreja, porque é inadmissível como as pessoas não entendem isso, que o reino de Deus é de Deus, não é do homem. E o homem vai prestar conta. Pastor que está liderando a igreja, que não era para estar. Que não era para estar. Era para estar em outro canto, não dentro da igreja. Aonde estão as lideranças que não verem isso? Aonde estão os líderes maiores que não verem isso? Eu fico imaginando como esses líderes vão prestar conta a Deus. Porque vão prestar conta. Não tem temor a Deus. Não tem um pingo de temor que acontece isso, que deixa acontecer isso. Líderes sem chamado. Meu irmão, isso não existe. Isso não existe. Aonde está Deus nisso aqui? Irmãos, eu estou fazendo aqui, estou lendo aqui a palavra de Deus, continuando, eu vou ler aqui. Diz assim, o que eu quero dizer com isto é que um de vós afirma, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou de Cefo, o outro ainda eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Irmão, dividido. Ministério, dentro do próprio ministério, dividido. Isso é uma aberração. Eu fico conversando com os meus colegas, pastores, e percebo que nós estamos tristes, divididos. Porque, pastor, por que você não faz alguma coisa? Não, porque isso parte da liderança. Porque eu estou falando de pastores. Lideranças que precisam ser liderados de forma correta e saber quem é quem, o porquê está acontecendo aquilo na igreja. Porque aqui, estava acontecendo algo dentro da igreja. E ali, o pastor, o diretor, sei lá quem foi lá e resolveu o problema dessa divisão. Igreja que cada dia mais, ovelhas sendo perdidas, saindo da denominação, por causa de líderes e pastores imbecis que simplesmente não foram chamados, foram colocados por amizade. Porque é filho de fulano, porque é filho de cicrano, porque é filho disso. E devemos dizer, podemos até perder ovelhas, mas não por causa de divisão. Podemos sim perder até ovelha, sabe? Mas não será por causa de picuinhas, não. Muitas vezes nós perdemos vida porque eles não querem ouvir. Não são ovelhas, são bodes. Mas muitas vezes nós estamos vendo ovelhas feridas dentro das igrejas, ovelhas sendo maltratadas dentro das igrejas por pastores incompetentes. Incompetentes. Isso é que é a realidade. E líderes incapazes, líderes que eram para estar tomando postura, tomando decisão e não tomam. Sabe por que não tomam? Porque são medrosos. Tem medo de ferir A, de ferir B. Não existe isso. No reino de Deus não existe isso. Ah, irmãos, você pode dizer, pastor, hoje você venceu bravo. Não, irmãos, não é questão de braveza, é questão da palavra. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Simplesmente isso. É Bíblia. E Paulo está falando isso aqui, não é na igreja do mundo, não. É na igreja de Corinto, dentro de Corinto. Não é a igreja de Éfeso, de Esmirna. Não, é na igreja de Corinto que estava acontecendo isso. Então, que posso eu, irmão, dizer para você? Inventar que isso não acontece nos dias de hoje, nos dias atuais? Acontece, está acontecendo. É, pastor, eu estou falando general. Não, eu estou falando generalizado. Generalizado.
E isso é o que nós precisamos entender. Sermos irmãos verdadeiros obreiros da casa de Deus. E não com divisão, e não com picuinhas, e não com aquele coisa assim, não é porque é fulano, é porque é cicrano. Não tem isso. Não tem. Tem aqueles que não foram chamados, mas quem é culpado? Que aqueles que foram consagrados, que foram colocados em frente de igreja, quem é culpado? É a liderança daquele pastor. Que é esse pastor que lidera um pastor, ele simplesmente está olhando para ele, para o bolso dele, para como ele vai fazer. Ah, irmãos, eu quero dizer para você, pastor, que eu não acordo, eu não sou de acordo com a padrinhagem. Ah, porque é meu amigo. Ah, é porque... Não. Se a pessoa não tem chamado, se a pessoa não tem chamado para coisa, ele não deve estar em frente de igreja, não. Tá certo? Não deve não, porque você que colocou ele vai pagar o preço. Estou falando de um modo geral, como aconteceu aqui. Um fato que aconteceu aqui, que eu estou contando, veja bem, que eu estou contando a vocês, você pode dizer, eu estou chateado, eu vou abrir aqui um parênteses. Teve uma determinada igreja, irmão, que o pastor dividiu, rachou a igreja. Porque só pensava em si, igual quem botou ele lá? Quem botou ele lá e não percebeu que ele era uma pessoa assim? Quem botou ele lá? Essa pessoa, esse irmão que veio para a minha denominação, para a minha igreja, ele contou, eu fiquei chateado com isso, porque quem botou ele lá? Irmão, nós estamos precisando parar, os líderes, não vamos simplesmente colocar pessoas simplesmente porque é amigo, é colega, é primo, sei de quê. Não. Eu trabalhei, irmãos, 12 anos na UI. 12 anos. Não foi 12 dias, 12. E não passei mais porque Deus falou no meu coração para me pedir as contas. Eu não estava desempregado. Foi de mim. Eu não gosto de explicar. Eu não estava desempregado. Não estava. Pelo contrário, estava bem empregado. Era diretor de um sindicato. Você está entendendo? E Deus colocou no meu coração, me um chamado, Deus colocou no meu coração e eu vim com a minha família. É isso. Porque tem pessoas, irmão, que simplesmente estão desempregados. Estão, como foi o caso desse fato, que eu estou contando essa história, o cara estava desempregado, solto por aí, chama a pessoa e diz, não, você está desempregado, tu quer ser pastor? Irmão, que é isso? Que é isso? Ah, porque fulano está desempregado, vamos achar aqui uma boquinha para ele aqui, no ministério, para pagar. Que é isso? Essa pessoa nunca dirigiu uma igreja, uma congregação. Sabe que o cara está desempregado, é amigo de cicrano? Para com isso. Vai prestar conta com Deus. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor. A igreja não é da liderança superior, não. É de Deus. É de Deus a igreja. Então nós percebemos o que está acontecendo no Brasil e no mundo, como está aqui escrito na palavra de Deus, que houve divisão. Agora, só que essa divisão, ela foi controlada por quem? Por Paulo. Foi controlada por Paulo, não tem esse negócio de amizade, não é porque fulano ele é assim, cicrano é assim, não. É de Deus, orou, viu nele, teve insistimento para decidir, para Deus mostrar para você que aquele obreiro, ele realmente é um obreiro. Você tem insistimento? Se você não tem, por que você está fazendo aí? Vai orar, meu irmão. Temos que parar para pensar. Temos que parar para pensar. Eu não estou falando de irmão, não. Lá no banquinho, lá também tem. Eu estou falando de liderança. De líderes que dividem igreja. Estou falando de pastores que dividem igrejas. Eu não estou falando daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, não. Eu estou falando de pastores que dividem igreja. E você sabe que existe isso. Eu sei que existe isso. E não estão fazendo nada. Mas aqui está a prova. Aqui alguém tomou a decisão, alguém disse, quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Foi você? Foi Cristo. Então você vai prestar conta com Cristo. Tá certo? Esta é a minha reflexão nesta manhã. Você vai prestar conta com Cristo. Você, e se é você mesmo, vai prestar conta com você que toma conta de pastores, você que consagra, você que indica, você vai prestar conta com Deus. Está entendendo? Você vai prestar conta com Deus.
E aqueles pastores que não têm chamado, que estão aí, cuidando de igreja, e que não tem chamado, que não foi Deus que chamou, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Precisamos parar para pensar aonde queremos levar a nossa igreja. Volto a repetir, nossas igrejas, de modo geral, que eu conheço a você, eu conheço outros pastores, outras denominações. Irmãos, eu peço a você, se pastor, eu não gostei dessa palavra, comenta aqui embaixo, ó. Mete o pau mesmo. Pode me criticar, pode botar aqui embaixo, só não chame palavrão, tá certo? Mas me criticar, pode me criticar, não tem problema não. Agora a verdade eu digo, tá certo? Pode criticar aqui, pastor, você está errado, você está errado. Pronto, pode ir aí embaixo, se inscreva aqui no canal, vem aqui, tem o nomezinho vermelho, tem o nomezinho vermelho, se inscreve no canal, dá o like. Ah, pastor, eu não gostei, comenta aqui embaixo. Mas se inscreva no canal, ative o sininho, tá certo? Se gostou, compartilhe. Se gostou, curte. Não gostei, comenta lá embaixo, tá certo? Um beijo, que Deus abençoe você, paz e graça, e até daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém?